E aí, tá gravando? É, garoto, vamos lá. Mais um fundo nosso aí, o Great Position. É, vamos seguir então no modelo que a gente conversou. Eu vou gravar alguns vídeos para contar para vocês o que eu pensei até agora. Se você já está vendo o vídeo, parabéns, já é um grande começo. Vai anotando aí tudo que tiver de preocupação e de dúvida para a gente. Eu posso gravar outros vídeos para a gente equalizar esse entendimento, tá? Esse primeiro é introdutório, eu vou fazer uma playlist no YouTube com esses vídeos. Vão ser vídeos curtos para eu contar o que eu estou pensando para esse fundo, né? Então tem aqui, esse primeiro vai ser sobre o que, né, do que se trata. Depois tem para quem, né? Aqui um assunto mais rápido. Depois o como, né, como é que a gente pretende operar. Vejam que tudo isso aqui que eu estou colocando está sujeito à mudança. Então a gente pode combinar alterações aqui, mudar o entendimento, né? Como a gente vai operar e quando. Né? Então essas são as sessões desse charter que eu criei por enquanto. A gente pode aprimorar, tá bom? Bom, então vamos começar falando sobre o, o que é, né? Como é que a gente está pensando esse fundo. É um fundo de investimento, né? Uma espécie de clube nosso, começa fechado, depois a gente pode avaliar abrir, de médio e longo prazo. Né? Então, o que a gente entende, o que a gente pode combinar de entendimento para médio e longo prazo? Médio prazo acima de 6 meses, né? 6 meses, um ano, talvez até 3 anos de entendimento do que é médio prazo, né? Então vou colocar aqui 6 meses a 3 anos e longo prazo acima de 3 anos. E a gente está pensando em ter risco moderado, até por conta de a gente ter na carteira, a metade da carteira está pensada em ações. Então a gente vai falar bastante sobre gestão do risco, mas quando você tem ações na carteira, você não pode dizer que tem baixo risco, né? Então a gente está pensando nessa fase em ter metade da posição em ações e metade em fundos imobiliários, tá? Então é um fundo com risco moderado. Por que o risco não é baixo? Porque se você tiver ações, por exemplo, de um grande banco, né, Bradesco, do Itaú, o risco de um banco desse quebrar é baixo, né, um risco muito baixo de um banco desse quebrar. Agora, as ações podem ser sacudidas por notícias. Teve o caso do Bradesco envolvido na Operação Zelotes por conta de compra de decisão judicial. Então, talvez a imagem do Bradesco parece que não foi muito afetada, mas todo mundo lembra que o Bradesco já tem um pezinho nas Zelotes, né? E de fato qualquer notícia esquisita, né, pode fazer o preço da ação cair muito, especialmente em ações que são consideradas sólidas pelo mercado. Então, os grandes bancos, as grandes empresas, as ações da Petrobras chegaram a ser negociadas a 50, 60 reais, porque era tido como uma empresa inquebrável, né? Tem petróleo, o governo que pilota uma empresa do governo, então como é que vai quebrar uma Petrobras? Nunca vai quebrar. E quebrou, a ação chegou a ser negociada, hoje está 13 reais, mas chegou a 4, se eu não me engano, 6 ou 8 reais. Então é um tombo muito grande, né? E mesmo que a gente coloque um stop, então eu vou falar mais sobre essa gestão dos stops depois, mas mesmo que a gente coloque uma ordem de stop para vender aquela posição, o,
o mercado pode pular o stop. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar o gráfico do Little Temer, né? O mercado acabou chamando, na verdade acho que o mercado não, mas o Stormer, que é o cara que eu mais estou seguindo agora, da LS lá de Porto Alegre, ele batizou aquele episódio das delações do Joesley, dos irmãos Joesley, Wesley, o safadinho, o safadão, ele batizou aquele fenômeno de Little Temer. E aquilo pulou o stop de todo mundo, né? E se você olhar um fundo de ações da XP, por exemplo, ficou no prejuízo depois daquele episódio durante bastante tempo, agora que está se recuperando, né? Então é por isso que existe o risco moderado. Então a gente vai aprofundar mais nessa questão da gestão de risco, tá? Então tem foco na gestão de risco e preservação e aumento do capital. Então, primeira coisa é a gente não perder dinheiro. Então tem uma barreira, né, que vai aparecer depois lá no como, mas se as coisas estiverem andando errado, se as nossas operações estiverem sendo estopadas, se o preço estiver caindo, se o preço das ações estiver caindo, as operações são encerradas e a gente para de operar. Eu estou chamando de circuit break, né? A gente para de operar depois de perder 6% do capital, né? Se a gente perder 6% do capital, a gente precisa ganhar 7% para recuperar, né? Então eu fiz a conta aqui, você tem R$100 ou R$100.000, né? Vamos colocar R$100.000 no fundo. Se você perder 6%, você cai para R$94.000. E aí você precisa ganhar 6,38% para voltar, um pouquinho mais até, para voltar para os R$100.000 original. Então, o foco do fundo é investir em ações, investir em fundos imobiliários, ganhar dinheiro com dividendos de boas ações, ações que tenham bons fundamentos. Então a gente vai falar sobre isso já. O fundo está baseado em análise fundamentalista, né? Isso é um processo de seleção das ações, ações que pagam dividendos. Então o dividend yield, que é quanto aquela ação paga de dividendo, é um dos critérios que está no nosso método. Então é um fundo que seleciona ações de empresas sólidas que têm bons fundamentos. Então a gente vai entrar no detalhe do que a gente entende hoje por análise fundamentalista daqui a pouco. Ações pagam bons dividendos e têm bons fundamentos. E fundos imobiliários, né, que estão livres de imposto de renda. Os dividendos também estão livres de imposto de renda. Os proventos dos fundos imobiliários também estão livres do imposto de renda. E são um fluxo, são uma entrada de dinheiro constante. São ativos, todo mês pagam um aluguel, né? E a gente vai usar a receita desses proventos para manter a saúde do fundo, tá?